No começo tudo parecia normal para alguém que acreditava ter vencido na vida. A rotina seguia tranquila, até que um simples detalhe na rua chama sua atenção. O olhar que ele cruza faz o passado voltar de forma brutal. Naquele instante, o sucesso perde todo o sentido. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. Dezembro em São Paulo sempre teve algo de mágico para Roberto Tavares. As luzes que começavam a decorar a Avenida Paulista, o movimento intenso nas ruas, aquele cheiro de panetone que invadia as padarias. Tudo isso o fazia lembrar de uma época em que a vida era mais simples. Mas naquela tarde de segunda-feira, faltando exatos 5 dias para o Natal, a magia se transformou em algo completamente diferente. Algo que ele jamais poderia imaginar. Roberto dirigia seu sedã importado pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, voltando de mais uma reunião de negócios bem-sucedida. Aos 43 anos, ele havia construído um império no ramo de tecnologia, saindo do bairro simples de Sapopemba para se tornar um dos empresários mais respeitados da capital. Sua vida era uma sucessão de conquistas. Apartamento nos Jardins, carro de luxo, viagens internacionais. Tudo que um dia prometeu para si mesmo quando ainda era um garoto dormindo em um colchão no chão da casa da mãe. O semáforo ficou vermelho na esquina com a rua Tutóia. Roberto suspirou, olhando para o relógio do painel. Ainda tinha tempo de passar no clube antes do jantar com investidores. Tamborilov os dedos no volante enquanto esperava, observando distraído o movimento de pedestres na faixa. Foi então que seus olhos captaram uma imagem que fez seu coração quase parar. Uma mulher idosa, de cabelos grisalhos desgrenhados, caminhava entre os carros, com a mão estendida. Ela usava uma blusa desbotada, uma saia suja e estava descalça. Seus pés, inchados e marcados pelo asfalto quente, pisavam com cuidado entre os veículos. A mulher se aproximava de cada motorista com um olhar baixo, envergonhado, pedindo algumas moedas em voz quase inaudível. Roberto sentiu algo estranho no peito. Havia algo naquela figura que o perturbava profundamente. Não era apenas a cena de pobreza em si, algo comum demais nas ruas de São Paulo, mas uma familiaridade incômoda que ele não conseguia identificar. A mulher se aproximou do carro ao lado do dele. Roberto virou a cabeça, tentando ver melhor seu rosto. E então aconteceu. A mulher levantou os olhos por um breve momento, procurando o olhar do motorista ao lado. E Roberto viu. Viu os olhos castanhos que tantas vezes o consolaram quando criança. Viu as rugas ao redor da boca que se formavam quando ela sorria. Viu a pequena marca de nascença no pescoço que ele costumava tocar quando era bebê. Seu corpo inteiro congelou. Não podia ser. Mas era. Aquela mulher que pedia esmolas no meio da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, descalça e maltrapilha, era Joana Tavares, sua mãe. O semáforo. Abriu, mas Roberto não conseguiu mover o carro. As buzinas começaram a soar atrás dele, impacientes, mas seus pés pareciam de chumbo. Ele observou sua mãe se aproximar de mais um veículo, viu a recusa do motorista, viu ela baixar a cabeça e seguir adiante. Os olhos de Roberto ardiam. Aquilo não podia estar acontecendo. Com mãos trêmulas, ele abriu a porta do carro bem no momento em que ela passava em frente ao para-choque. Dona Joana olhou para cima, assustada com o movimento súbito. Seus olhos encontraram os de Roberto e foi como se o tempo parasse. O rosto dela se transformou em puro terror. Não alívio, não alegria, terror e vergonha. Roberto, meu filho, ela sussurrou, a voz quebrando. Não, você não devia me ver assim. Ela tentou se afastar, mas Roberto a segurou pelo braço com delicadeza. As buzinas ficaram mais altas, os motoristas aos berros, pedindo que ele saísse da frente, mas nada daquilo importava. Nada no mundo importava, exceto aquela mulher diante dele. Mãe, o que está acontecendo? Como você? Por que você está aqui? Dona Joana tentou esconder as moedas que segurava na mão como se aquilo pudesse desfazer a realidade. Lágrimas desciam, por seu rosto sujo, deixando rastros limpos na pele marcada pelo sol. Ela balançava a cabeça, incapaz de formar palavras.
Um guarda de trânsito se aproximou, mandando Roberto tirar o carro dali. Ele nem ouviu. Puxou a mãe para a calçada, deixando o carro parado no meio da avenida, com a chave ainda na ignição. Outro motorista buzinou com tanta força que Roberto finalmente reagiu, correndo de volta para pegar o carro e estacioná-lo rapidamente na lateral da via, em uma vaga proibida. Não importava. Nada mais importava. Quando voltou até a calçada, Dona Joana estava encostada em um poste, tremendo. Não era frio, o dia estava abafado, típico de dezembro paulistano, mas ela tremia como se estivesse em pleno inverno. Roberto tirou o paletó e colocou-o sobre os ombros dela. Ela tentou recusar, mas ele insistiu. Mãe, me fala o que está acontecendo. Por favor. Dona Joana limpou as lágrimas com as costas da mão. Seu olhar era de uma tristeza tão profunda que Roberto sentiu como se alguém estivesse apertando seu peito. Ela abriu a boca, fechou, abriu novamente. As palavras custavam a sair. Eu não queria que você soubesse, filho. Não queria incomodar. Incomodar? Roberto repetiu, incrédulo. Mãe, você está na rua, como assim incomodar? Ela desviou o olhar, focando em um ponto qualquer no chão. Seu filho, você está sempre tão ocupado. Eu não queria ser mais um problema. Roberto sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou no poste ao lado dela, tentando processar aquelas palavras. Ocupado. Problema. Como sua mãe havia chegado àquele ponto de acreditar que precisar de ajuda era incomodar. Mãe, eu mando dinheiro todo mês. O Márcio me disse que está tudo bem, que você está morando com ele, que está sendo cuidada. Ao ouvir o nome do irmão mais novo, Dona Joana fechou os olhos. Uma expressão de dor atravessou seu rosto, mas ela não disse nada. Roberto insistiu, a voz ficando mais alta. Ele disse que você estava bem. Ele disse, seu Márcio tem as despesas dele, filho. Ele tentou ajudar, mas... Tentou ajudar? Roberto interrompeu, sentindo a raiva crescer. Mãe, onde a senhora está morando? Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Dona Joana apertou o paletó contra o corpo, como se aquilo pudesse protegê-la da verdade. Mãe, responde. Onde a senhora está morando? Eu me viro, filho. Fico uns dias na casa de uma conhecida, outros dias em outro lugar. Deus sempre dá um jeito. Roberto sentiu o mundo girar. Ele se virou de costas, passando as mãos pelo cabelo, respirando fundo para não explodir ali mesmo na calçada. Sua mãe estava em situação de rua. A mulher que o criou sozinha, que trabalhou dupla jornada para que ele pudesse estudar, que vendeu o próprio anel de casamento para pagar a mensalidade da escola técnica dele, estava pedindo esmolas em um semáforo. E ele não sabia de nada. Eu ligo para o Márcio toda semana, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Toda semana ele me diz que está tudo sob controle, que você está bem, que não precisa de nada. Seu irmão não queria te preocupar, Roberto. Você tem sua vida, suas responsabilidades. Não. Roberto se virou bruscamente para ela. Não me venha com essa. A senhora é minha mãe. Minha responsabilidade maior é a senhora. Dona Joana começou a chorar de verdade agora, soluços profundos que sacudiam seu corpo frágil. Roberto a puxou para um abraço desajeitado, sentindo como ela estava magra, quase só osso. Quanto tempo ela estava assim? Quanto tempo sua mãe estava invisível para o mundo, enquanto ele comemorava contratos milionários? Vamos para casa, ele disse, a voz embargada. A minha casa. Agora. Não, filho, eu não posso. Pode sim. E vai. Roberto pegou o celular e ligou para o motorista particular. Pediu que fosse até o endereço dele, pegasse roupas limpas, sapatos e toalhas. Depois ligou para a empregada, instruindo que preparasse o quarto de hóspedes imediatamente. Dona Joana tentou protestar de novo, mas ele não deu ouvidos. Estava decidido. Enquanto esperavam o motorista chegar com as coisas, Roberto fez mais perguntas. Aos poucos, entre pausas e lágrimas, a história ia se revelando. Dona Joana morava com Márcio há 2 anos, depois que vendeu a própria casa em Sapopemba. Márcio havia convencido ela de que seria melhor assim, que ele cuidaria dela, que Roberto estava longe demais para se preocupar com essas coisas. No início,
Parecia funcionar. Márcio administrava o dinheiro que Roberto mandava mensalmente, comprava mantimentos, pagava as contas. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. O dinheiro passou a ser insuficiente. Dona Joana foi orientada a comer menos, gastar menos, pedir menos. Quando ela tentava ligar para Roberto, Márcio dizia que ele estava estressado, ocupado demais, que era melhor não incomodar com coisas pequenas. E ela acreditou. Acreditou, porque não queria ser um peso, porque já havia incomodado demais a vida inteira, porque achava que merecia menos. 3 meses atrás, Márcio disse que precisava de dinheiro para uma emergência. Usou o que Roberto havia mandado e prometeu repor. Não repôs. No mês seguinte disse que a situação estava difícil e que ela precisaria ficar uns dias com uma vizinha. Ela foi. Esperou ele chamar de volta. Ele não chamou. Dona Joana passou a transitar entre favores constrangedores e abrigos improvisados, sempre acreditando que era temporário, sempre achando que estava incomodando, sempre esperando que o filho distante não descobrisse, até que os favores acabaram, até que não havia mais onde ir, e a rua se tornou a última opção. Roberto ouvia tudo aquilo com um nó na garganta que parecia sufocá-lo. Como ele não percebeu? Como deixou as coisas chegarem àquele ponto? Ele se lembrou das ligações semanais com Márcio, sempre rápidas, sempre superficiais. Está tudo bem com a mãe? Está sim, mano, tudo tranquilo. E Roberto aceitava, simplesmente aceitava e voltava para suas reuniões, seus negócios, sua vida confortável. O motorista chegou com as roupas. Roberto levou a mãe até um banheiro público próximo. Esperou do lado de fora enquanto ela se trocava. Quando saiu, ainda magra e frágil, mas pelo menos vestida com dignidade, ele sentiu um aperto no coração. Ela parecia tão pequena, tão perdida. No caminho para o apartamento, Dona Joana ficou em silêncio, olhando pela janela do carro. Roberto tentou puxar conversa algumas vezes, mas desistiu. Havia tanto a ser dito, tanta dor a ser processada, que as palavras pareciam insuficientes. Quando chegaram ao edifício nos jardins, o porteiro olhou para Dona Joana com uma expressão de desconfiança mal disfarçada. Roberto lançou um olhar cortante que fez o homem baixar a cabeça imediatamente. No elevador, sua mãe segurou a bolsa velha contra o peito, como se tivesse medo de sujar algo. Pode relaxar, mãe. Essa é sua casa agora. Ela apenas assentiu, mas Roberto viu que ela não acreditava naquilo. Não ainda. O apartamento estava impecável, como sempre. A empregada havia preparado tudo conforme solicitado. Dona Joana entrou devagar, observando cada detalhe com olhos arregalados. Era um mundo completamente diferente daquele em que ela havia vivido a vida inteira. Roberto a guiou até o quarto de hóspedes, mostrou onde ficava o banheiro, ofereceu que tomasse um banho quente. Quando ela fechou a porta do quarto, Roberto finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Apoiou-se na parede do corredor e chorou em silêncio, anos de ausência pesando sobre seus ombros. Depois, limpou o rosto e pegou o celular. Discou o número do irmão. Márcio atendeu na terceira chamada, a voz casual demais. E aí, mano, tudo certo? Roberto respirou fundo, controlando a fúria que fervia dentro dele. Encontrei nossa mãe hoje, Márcio, no semáforo da Brigadeiro, descalça, pedindo esmola. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Roberto continuou, a voz baixa, mas carregada de raiva contida. Amanhã eu vou aí. E você vai me explicar cada centavo do dinheiro que eu te mandei nos últimos 2 anos. Cada centavo. Desligou antes que o irmão pudesse responder. Suas mãos tremiam. Ele olhou para a porta fechada do quarto onde sua mãe estava, imaginando por quais horrores ela havia passado, enquanto ele acreditava que tudo estava bem. O Natal estava chegando, as luzes da cidade brilhavam lá fora, mas dentro dele só havia escuridão e uma dor que ele não sabia como curar. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. A noite caiu sobre São Paulo com a mesma intensidade com que caiu o silêncio dentro do apartamento de Roberto.
Dona Joana havia saído do banho há quase 1 hora, vestindo o roupão felpudo que ele deixou para ela, mas ainda não tinha vindo para a sala. Roberto esperava no sofá, olhando para a xícara de café frio na mesa de centro, incapaz de beber qualquer coisa, enquanto sua mente não parava de processar tudo o que havia descoberto. A empregada, Neuza, preparou um jantar leve e deixou tudo pronto antes de ir embora. Ela não fez perguntas, mas Roberto viu a preocupação em seu olhar quando ela passou pela sala. Era impossível não notar que algo muito sério estava acontecendo. Quando finalmente a porta do quarto se abriu, Roberto levantou de um salto. Dona Joana surgiu no corredor, caminhando com passos lentos e hesitantes. Ela usava uma calça de moletom e uma blusa que Neuza havia separado das próprias roupas, já que as de Roberto seriam grandes demais. Mesmo limpa, com os cabelos penteados, ela ainda parecia perdida, como se não soubesse bem onde estava ou se tinha permissão de estar ali. "A senhora comeu alguma coisa?" Roberto perguntou, tentando soar o mais natural possível. Dona Joana balançou a cabeça negativamente. "Não estou com fome, filho. Mãe, a senhora precisa comer. Vem, eu esquento a comida." "Não precisa se incomodar, Roberto. Eu já incomodei demais hoje." Aquela palavra de novo. Incomodar. Roberto sentiu o sangue ferver, mas controlou a irritação. Não era com ela que estava bravo. Era com a situação, com o irmão, consigo mesmo. "A senhora não está incomodando ninguém. Essa é sua casa. Agora vem jantar comigo, por favor." Ela obedeceu, mas Roberto percebeu como cada movimento dela era carregado de hesitação. Na cozinha, ela sentou na ponta da cadeira, as mãos cruzadas sobre o colo, observando enquanto ele esquentava o prato que Neuza havia preparado. Estrogonofe com arroz, um dos pratos favoritos dela, ele se lembrou. Será que ela ainda gostava? Quando colocou o prato na frente dela, Dona Joana olhou para a comida com uma expressão que partiu o coração de Roberto. Era como se ela estivesse calculando se merecia aquilo. Ela pegou o garfo devagar e comeu pequenas porções, mastigando lentamente, quase com reverência. Roberto se serviu também mais para fazer companhia do que por fome. Comeram em silêncio por alguns minutos, o barulho dos talheres ecoando na cozinha, moderna e espaçosa. Era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, de perguntas que precisavam ser feitas, mas que nenhum dos dois sabia como começar. "Amanhã eu vou buscar suas coisas", Roberto disse finalmente. "O que ficou na casa do Márcio, suas roupas, documentos, tudo." Dona Joana parou de comer, o garfo suspenso no ar. "Filho, não precisa causar confusão. Eu não tenho muita coisa mesmo." "Não é confusão, mãe. São suas coisas. A senhora tem direito." Ela colocou o garfo de volta no prato, o apetite claramente perdido. "Roberto, seu irmão, tentou ajudar. Ele não é ruim. Só que as coisas ficaram difíceis para ele também." "Difíceis?" Roberto repetiu, a voz subindo sem que ele conseguisse controlar. "Mãe, a senhora estava na rua, descalça, pedindo esmola, e ele me ligava toda semana dizendo que estava tudo bem. Não levanta a voz, filho. Seu irmão tem a família dele para sustentar. E a senhora?" Roberto bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tremerem. "A senhora não é família? Não merece ser sustentada?" Dona Joana encolheu-se na cadeira, os olhos marejando. Roberto imediatamente se arrependeu do tom. Passou a mão pelo rosto, respirou fundo. "Me desculpa, mãe. Eu não queria gritar, mas a senhora precisa entender que isso não está certo. Nada disso está certo." Ela limpou uma lágrima com o guardanapo. "Eu sei, filho, eu sei. Mas o Márcio sempre foi mais complicado. Você sabe como ele é." Roberto sabia. Márcio sempre foi o filho problemático, o que arranjava confusão, o que nunca conseguia segurar um emprego por muito tempo. Quando Roberto foi morar em São Paulo para trabalhar, Márcio ficou em Sapopemba, perto da mãe. Na época, parecia a decisão certa. Alguém precisava ficar por perto. Mas agora Roberto entendia que proximidade não significava cuidado. "Conta. Para mim o que aconteceu, mãe. Desde o começo, por favor." Dona Joana suspirou fundo, olhando para as próprias mãos. Começou a falar devagar, a voz fraca, mas firme,
Contou como Márcio havia sugerido que ela vendesse a casa em Sapopemba e fosse morar com ele. Disse que seria melhor para ela não ficar sozinha, que ele cuidaria de tudo. Roberto estava enviando dinheiro mensalmente, o suficiente para cobrir todas as despesas dela com folga. Na época, pareceu uma boa ideia. No começo foi bom, ela continuou. Márcio comprava tudo o que eu precisava. Até me levava no médico quando necessário. Mas depois de uns meses, ele começou a dizer que o dinheiro não estava dando. Que as coisas estavam caras, que eu comia demais, gastava demais com remédios. Roberto cerrou os punhos. Quanto eu mandava por mês? R$ 2.000. R$ 2.000. Roberto repetiu lentamente. Dava perfeitamente para cobrir tudo. Comida, remédios, algum extra. O que ele fez com esse dinheiro? Dona Joana balançou a cabeça. Ele dizia que tinha dívidas, que estava devendo aluguel, que a Camila, a esposa dele, estava doente e precisava de tratamento. Sempre tinha alguma coisa. Roberto conhecia Camila. Ela nunca havia sido doente. Trabalhava em um salão de beleza. Estava sempre bem, sempre gastando com roupas e maquiagem nas redes sociais. Ele sentiu a raiva crescer novamente, mas respirou fundo para manter a calma. E quando começou a ficar realmente ruim? Dona Joana fechou os olhos como se quisesse não lembrar. Há uns 4 meses. Márcio disse que precisou usar o dinheiro daquele mês para uma emergência. Prometeu devolver. Eu não cobrei. No mês seguinte, ele disse que você tinha atrasado o pagamento. Eu acreditei. Eu nunca atrasei, mãe, nunca. Eu sei disso agora, filho. Mas na época eu não sabia. Comecei a pular refeições para economizar. Parei de comprar remédios. Achava que era minha culpa, que estava gastando demais. Roberto sentiu vontade de socar a parede. Como Márcio teve coragem de fazer aquilo? Como teve coragem de mentir para uma mulher que sempre fez de tudo pelos filhos? E então ele pediu para a senhora sair da casa dele? Dona Joana balançou a cabeça, mais lágrimas escorrendo. Ele disse que era só por uns dias, que a sogra ia ficar lá e não tinha espaço. Pediu para eu ficar na casa de Dona Marta, uma vizinha. Eu fui, fiquei quase um mês lá, ajudando ela com os afazeres da casa em troca de hospedagem. Quando voltei para a casa do Márcio, ele disse que agora a situação estava complicada, que seria melhor eu encontrar outro lugar. E a senhora não me ligou? Não me contou nada disso? Como eu ia ligar, filho? O Márcio dizia que você estava super estressado com o trabalho, que tinha acabado de fechar um negócio grande e que qualquer problema poderia te atrapalhar. Ele dizia que ia resolver, que era só esperar mais um pouco. Roberto passou as mãos pelo rosto tentando conter as lágrimas de raiva e frustração. Márcio havia isolado a mãe completamente. Controlou as informações, manipulou a situação, fez ela acreditar que Roberto não podia ser incomodado enquanto desviava o dinheiro que deveria estar cuidando dela. E depois da Dona Marta? Dona Joana respirou fundo. Fiquei mais uma semana na casa de outra conhecida. Depois voltei para o Márcio, mas ele não me deixou entrar. Disse que tinha alugado um quarto para mim em uma pensão, mas precisava de dinheiro. Eu não tinha. Comecei a dormir em abrigos, alguns aceitam mulheres da minha idade. Mas tem que chegar cedo e nem sempre tem. Vaga. A voz dela quebrou completamente. Roberto levantou e foi até ela, ajoelhando ao lado da cadeira e segurando suas mãos. Elas eram frias, tremiam levemente. Por que a senhora não me ligou? Por que não me contou a verdade? Porque eu tinha vergonha, filho. Ela soluçou. Vergonha de ter sido um peso. Vergonha de não ter dado conta sozinha. Vergonha de você me ver daquele jeito. A senhora nunca foi um peso. Nunca. E eu deveria ter percebido. Deveria ter vindo visitar. Deveria ter conversado com a senhora pessoalmente. E não só com o Márcio. Eles ficaram assim por alguns minutos, ela chorando e ele tentando confortá-la, sabendo que nenhuma palavra seria suficiente para apagar a dor dos últimos meses. Quando ela finalmente se acalmou, Roberto a ajudou a se levantar. Vai descansar, mãe. Amanhã a gente resolve tudo. Ela assentiu e voltou para o quarto. Roberto ficou na cozinha, olhando para os pratos pela metade. Pegou o celular e abriu o WhatsApp. Havia várias mensagens de Márcio, todas enviadas após o telefonema mais cedo.
A maioria eram desculpas, tentativas de explicação, pedidos para que Roberto entendesse o lado dele. Roberto não respondeu nenhuma. Em vez disso, abriu as conversas antigas entre ele e o irmão. Releu meses de mentiras. Está tudo bem com a mãe? Está sim, tudo tranquilo. Ela precisa de alguma coisa? Não, está de boa. Você pode mandar um extra esse mês? Posso, sem problema. Todas as vezes que Roberto havia mandado dinheiro extra, confiando que estava ajudando sua mãe. Todas as vezes que Márcio havia garantido que ela estava bem cuidada. Todas as mentiras acumuladas, empilhadas uma sobre a outra, enquanto Dona Joana desaparecia aos poucos na invisibilidade da cidade. Roberto mal dormiu aquela noite. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, planejando o que diria ao irmão no dia seguinte. Queria gritar, queria brigar, queria fazê-lo pagar por cada momento de sofrimento que causou à mãe. Mas mais do que isso, queria respostas. Queria entender como alguém era capaz de fazer aquilo com a própria mãe. De madrugada, levantou para beber água e passou pelo quarto de Dona Joana. Viu uma fresta de luz por baixo da porta. Bateu de leve. Mãe, está tudo bem? Pode entrar, filho. Ela estava sentada na cama, abraçando um travesseiro, os olhos vermelhos de choro. Roberto sentou ao lado dela. Não consegue dormir? Ela balançou a cabeça. Tenho medo de acordar e descobrir que isso tudo foi um sonho. Que eu ainda estou na rua. Roberto sentiu o coração apertar. Segurou a mão dela. Não é sonho, mãe. A senhora está aqui. Está segura. E vai ficar. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram assim por um longo tempo, em silêncio. Roberto sentiu o peso de todos os anos que passou longe, de todas as ligações rápidas, de todos os natais que passou em viagens, ao invés de com a família. Sucesso, ele sempre pensou, era ganhar dinheiro, conquistar status, construir um nome. Mas naquele momento, segurando sua mãe, que quase perdeu para a invisibilidade da rua, ele entendeu que havia falhado no que mais importava. Quando o sol nasceu sobre São Paulo na manhã seguinte, Roberto já estava de pé e vestido. Tomou café sozinho, deixou Dona Joana descansando e saiu do apartamento com um objetivo claro. Dirigiu até a Zona Leste, até o bairro de Vila Matilde, onde Márcio morava em uma casa simples, mas bem cuidada. Estacionou em frente e ficou observando por alguns minutos, tentando controlar a fúria que borbulhava dentro dele. Quando finalmente bateu na porta, foi Camila quem abriu. Ela ficou pálida ao ver Roberto. Oi, cunhado. Ela gaguejou. O Márcio não está. Está sim, Roberto respondeu, empurrando a porta e entrando. Márcio apareceu na sala, a expressão defensiva. Precisamos conversar, Roberto disse, a voz baixa, mas carregada de raiva contida. Márcio cruzou os braços. Olha, mano, eu sei que você está bravo, mas você não entende a situação toda. Então me explica. Me explica como minha mãe acabou na rua enquanto eu mandava R$ 2.000 por mês para você cuidar dela. Camila tentou se intrometer. As coisas ficaram difíceis, Roberto. A gente teve despesas. Despesas. Roberto olhou ao redor da sala. Viu a TV nova de 50 polegadas. Viu o sofá que claramente era recente. Viu as roupas caras de Camila penduradas no varal da lavanderia. Que tipo de despesas? Márcio deu um passo à frente, tentando soar firme. Eu tenho família para sustentar também. Não é só a mãe que precisa de dinheiro. E você achou certo usar o dinheiro dela para comprar suas coisas? Roberto apontou para a TV. Para se dar bem enquanto ela passava fome? Não foi assim. Eu ia devolver tudo. Era só temporário. Temporário? Ela estava na rua. Márcio, na rua. E você me ligava toda semana dizendo que estava tudo bem. Márcio baixou o olhar, finalmente mostrando algum sinal de vergonha. Eu não queria que chegasse nesse ponto, mas chegou. E agora você vai me explicar cada centavo e vai me devolver o que for possível. Roberto se aproximou encarando o irmão nos olhos. E se eu descobrir que você vendeu alguma coisa que era dela, se eu descobrir que mexeu nos documentos, em qualquer propriedade, eu não vou ter piedade. Márcio abriu a boca para responder, mas Roberto já havia virado as costas e saído da casa. Não queria ouvir mais desculpas, mais mentiras,
mais tentativas de justificar o injustificável. Voltou para o carro e dirigiu de volta para o apartamento, as mãos apertadas no volante, o Natal se aproximando, mas a paz interior parecendo mais distante do que nunca. Os dias que antecediam o Natal passaram em uma estranha mistura de rotina e tensão dentro do apartamento de Roberto. Dona Joana acordava cedo todas as manhãs, sempre antes do sol nascer, como se ainda estivesse na rua precisando garantir uma vaga no abrigo. Roberto a encontrava sentada na sala, olhando pela janela para a cidade que começava a despertar, as mãos cruzadas sobre o colo, esperando permissão para existir. No terceiro dia, ele acordou e a encontrou lavando louça na cozinha. Eram as louças que Neuza havia deixado de molho na noite anterior, parte de seu trabalho que ela faria quando chegasse. "Mãe, o que a senhora está fazendo?" Dona Joana se assustou com a voz dele, quase derrubando um prato. "Ah, filho, eu só estava ajudando. Não quero ser um peso." Aquela palavra de novo. Roberto se aproximou e com delicadeza tirou a esponja da mão dela. "A senhora não precisa fazer isso. A Neuza é paga para cuidar da casa. Mas eu não posso ficar aqui sem fazer nada, Roberto. Não me sinto bem assim." Ele percebeu que para ela, ficar parada era equivalente a não merecer estar ali. Anos sendo tratada como um fardo haviam ensinado que ela precisava compensar sua existência com trabalho, com utilidade, com qualquer coisa que justificasse o espaço que ocupava. "Mãe, a senhora pode fazer o que quiser aqui. Ler, ver TV, descansar. Mas não porque precisa, porque quer. Entende a diferença?" Ela assentiu, mas Roberto viu que ela não entendia de verdade. Seria um longo caminho ensinar. Sua mãe, que ela tinha valor simplesmente por existir, que não precisava ganhar o direito de ser cuidada. Neuza chegou logo depois e ficou feliz em ver Dona Joana na cozinha. As duas mulheres de idades próximas e origens parecidas criaram uma conexão rápida. Neuza começou a fazer companhia para Dona Joana durante o dia, conversando sobre banalidades da vida, sobre novelas, sobre receitas antigas. Era exatamente o que ela precisava, pensou Roberto. Normalidade. Conexão humana sem peso, sem julgamento, sem dívidas emocionais. Mas as noites ainda eram difíceis. Dona Joana acordava várias vezes, desorientada, procurando reconhecer onde estava. 2 vezes Roberto a encontrou guardando pães e frutas embaixo do travesseiro, um hábito da rua que ela não conseguia abandonar. Quando ele perguntava por que fazia aquilo, ela respondia com voz envergonhada que era só um costume, que não conseguia parar. Na véspera de Natal, Roberto levou Dona Joana para fazer compras. Queria que ela escolhesse roupas novas, sapatos confortáveis, tudo o que precisasse. Ela resistiu no começo, dizendo que não era necessário, que ele já havia feito demais. Mas Roberto insistiu. Precisava fazer aquilo. Precisava ver sua mãe escolhendo coisas para si mesma, exercendo a agência que lhe foi tirada, por tanto tempo. No shopping, decorado com luzes natalinas e árvores gigantes, Dona Joana andava devagar, olhando tudo com uma mistura de encantamento e desconforto. As pessoas passavam apressadas com sacolas cheias de presentes, crianças corriam animadas, músicas de Natal tocavam alto. Era um mundo de abundância que contrastava brutalmente com os meses que ela havia passado lutando por moedas no asfalto. Quando entraram em uma loja de roupas femininas, a vendedora olhou para Dona Joana com aquele olhar de julgamento que pessoas bem vestidas às vezes lançam para quem parece não pertencer. Roberto percebeu e estreitou os olhos para a mulher, que rapidamente mudou a postura e ofereceu ajuda com um sorriso forçado. "Mãe, escolhe o que a senhora quiser. Não precisa olhar preço, não precisa se preocupar com nada." Dona Joana tocou em um vestido azul marinho, simples, mas elegante. "É bonito", ela murmurou. "Então leva. E pega outros também. Calças, blusas, o que quiser." Ela escolheu algumas peças com hesitação. Sempre as mais simples, sempre olhando as etiquetas e fazendo cara de preocupação. Roberto acabou pegando várias outras roupas e levando para o provador sem perguntar. Quando ela saiu experimentando o vestido azul, seus olhos brilharam pela primeira vez em dias. "Está linda, mãe." Ela se olhou no espelho e Roberto viu algo mudar em sua expressão.
Por um breve momento, ela não era a mulher que pedia esmolas no semáforo. Era Joana Tavares, uma mulher de 68 anos, que merecia se sentir bonita, que merecia ocupar espaço no mundo. Compraram várias roupas, sapatos, produtos de cuidado pessoal. Roberto pagou tudo sem pensar duas vezes. Dinheiro era algo que ele tinha de sobra. Tempo perdido, por outro lado, nunca poderia ser recuperado. No caminho de volta para casa, pararam em uma lanchonete. Dona Joana pediu apenas um café, mas Roberto insistiu que ela comesse algo substancial. Enquanto esperavam o pedido, ela olhou para ele com aquela expressão que ele estava começando a reconhecer, a expressão de alguém que quer dizer algo importante, mas não sabe como começar. Fala, mãe. Ela mexeu na xícara de café, o olhar distante. Eu me lembro quando você era pequeno. Você tinha 7 anos e viu uma família na rua, perto de onde a gente morava. Um pai, uma mãe e 2 crianças, todos sentados na calçada com um papelão pedindo ajuda. Você me puxou pela mão e perguntou por que a gente não levava eles para casa. Roberto se lembrou vagamente da cena. Eu era criança, não entendia como as coisas funcionavam. Você disse que nossa casa era pequena, mas que tinha espaço para mais gente. Disse que a gente podia dividir a comida, dividir o quarto. Você não entendia por que as pessoas passavam por aquela família sem ajudar. Dona Joana limpou uma lágrima. Eu te expliquei que não era tão simples, que cada um tinha seus problemas, suas limitações. E você me olhou com aqueles olhos grandes e disse, mas mãe, quando a gente tiver dinheiro, a gente ajuda todo mundo, né? A gente não deixa ninguém sozinho. A voz dela quebrou. E eu olho para o homem que você se tornou, para tudo que conquistou, e vejo que você ainda é aquele menino. Você não me deixou sozinha, Roberto. Mesmo sem saber, mesmo de longe, você sempre tentou cuidar de mim. Não foi sua culpa o que aconteceu. Roberto sentiu as lágrimas caírem. Eu deveria ter percebido, mãe. Deveria ter vindo visitar mais. Deveria ter conversado com a senhora, ao invés de só com o Márcio. Não se culpe, filho. Eu também tive culpa. Aceitei menos do que merecia. Acreditei quando me disseram que eu estava incomodando. Parei de lutar por mim mesma. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando tudo que havia sido perdido e tudo que ainda poderia ser reconstruído. Quando voltaram para o apartamento, havia uma mensagem na portaria. Márcio tinha vindo mais cedo tentando falar com Roberto, mas o porteiro não deixou subir sem autorização. Roberto suspirou. Sabia que hora ou outra teria que lidar com o irmão de verdade, não apenas com raiva e acusações, mas com uma conversa real. Na manhã de Natal, Roberto acordou cedo e preparou o café da manhã. Neuza havia deixado tudo organizado antes de viajar para passar as festas com a família, então era só ele e Dona Joana. Ela surgiu na cozinha usando o vestido novo, os cabelos arrumados, uma aparência completamente diferente da mulher que ele encontrou no semáforo poucos dias atrás. Feliz Natal, mãe. Feliz Natal, filho. Eles tomaram café juntos, conversando sobre assuntos leves. Roberto contou sobre o trabalho, sobre os planos para o próximo ano, sobre uma viagem que queria fazer. Dona Joana ouvia atenta, sorrindo em momentos apropriados, mas ele percebia que parte dela ainda estava distante, ainda processando tudo o que havia acontecido. Depois do café, Roberto entregou um presente embrulhado. Ela abriu com cuidado, como se o papel fosse valioso demais para rasgar. Dentro havia um celular novo, já configurado com o número dela, com o número dele salvo nos contatos. Para a senhora nunca mais sentir que não pode me ligar, ele explicou. Qualquer hora, qualquer dia, qualquer coisa. A mãe me liga. Promete? Ela segurou o celular com as 2 mãos, olhando para ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Prometo, filho. O restante da manhã passou tranquilo. Roberto colocou um filme de Natal na TV, mais para ter algum som de fundo do que para realmente assistir. Dona Joana cochilou no sofá, finalmente parecendo relaxada. Ele a cobriu com uma manta e ficou observando, pensando em quantos natais ela havia passado sozinha, esperando ligações que nunca vinham, guardando esperanças que eram constantemente frustradas. No início da tarde, a campainha tocou. Roberto olhou pelo interfone e viu Márcio do outro lado.
Estava sozinho, sem Camila, as mãos nos bolsos e uma expressão que misturava vergonha e nervosismo. Roberto pensou em não deixá-lo subir. Pensou em mandar embora, em cortar relações completamente. Mas olhou para a mãe dormindo no sofá e soube que não podia fazer aquilo. Por mais que Márcio tivesse errado, ele ainda era filho dela. E ela, mesmo depois de tudo, ainda o amava. Deixou o irmão subir. Quando Márcio entrou no apartamento, parou ao ver a mãe no sofá. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele deu um passo em direção a ela, mas Roberto bloqueou o caminho. "Vamos conversar na varanda", ele disse baixo, para não acordar Dona Joana. Os dois saíram para a varanda que dava vista para a Avenida Paulista. Lá embaixo, a cidade estava vazia, a maioria das pessoas em casa celebrando com as famílias. Márcio se apoiou no parapeito, olhando para baixo. "Eu estraguei tudo, mano. Estraguei tudo." Roberto cruzou os braços, esperando. Não ia facilitar para o irmão. "No começo eu realmente queria ajudar", Márcio continuou. "Quando ela veio morar comigo eu tinha planos. Ia cuidar bem dela, ia fazer tudo certo. Mas aí as contas começaram a apertar. Eu devo para muita gente, Roberto. Jogo, empréstimos, coisas que você nem imagina." Roberto fechou os olhos tentando controlar a raiva. "Isso não justifica, Márcio. Eu sei. Eu sei que não justifica. Mas era como uma avalanche. Comecei a usar um pouco do dinheiro que você mandava. Só um pouco, pensava eu. Só esse mês. Mês que vem eu reponho, mas nunca repunha. E aí ficava mais difícil admitir, mais difícil contar a verdade. E você achou que a solução era colocar nossa mãe na rua?" Márcio se virou, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Eu não queria que chegasse nisso. Juro por Deus que não queria. Quando pedi para ela sair de casa, pensei que ia ser por alguns dias. Pensei que ia conseguir resolver meus problemas e trazer ela de volta. Mas os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. Por que você não me contou? Por que continuou mentindo? Porque eu tinha vergonha. Porque você sempre foi o filho que deu certo, que conquistou tudo, e eu sempre fui o que ficou para trás. Como eu ia admitir que nem cuidar da própria mãe eu conseguia?" Roberto balançou a cabeça, cansado. "Você transformou seu orgulho em sofrimento para ela. Fez nossa mãe acreditar que ela era um peso, que não merecia ajuda. Você entende a gravidade disso?" Márcio cobriu o rosto com as mãos, soluçando. "Eu entendo. E vou carregar isso, pelo resto da vida." Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Roberto olhou para o irmão e viu não o vilão que havia construído em sua mente, mas um homem quebrado, falho, carregado de arrependimento. Isso não apagava o que ele fez, não justificava as escolhas, mas tornava tudo mais complexo, mais humano. "Você vai pagar de volta o que puder", Roberto disse finalmente, "e vai fazer terapia. Vai tratar esse problema com jogo. Não é sugestão, é condição para continuar fazendo parte dessa família." Márcio assentiu vigorosamente. "Eu vou. Eu juro que vou. E vai pedir desculpas para ela. De verdade. Não desculpas vazias, não promessas que você não vai cumprir. Vai olhar nos olhos dela e assumir o que fez. Eu não sei se consigo, mano. Tenho tanta vergonha. Vai ter que conseguir. Ela merece isso." Naquele momento, ouviram um barulho vindo da sala. Dona Joana havia acordado. Ela surgiu na porta da varanda, ainda com a manta sobre os ombros, olhando para os dois filhos. "Márcio", ela disse suavemente. O irmão mais novo se virou, e ao ver a mãe, desabou. Caiu de joelhos no chão da varanda, chorando como uma criança. "Me desculpa, mãe." Me desculpa." Dona Joana se aproximou devagar. Roberto esperava que ela gritasse, que desabafasse toda a dor e raiva acumuladas, mas ela simplesmente colocou a mão na cabeça de Márcio, um gesto que fez 1000 vezes quando ele era pequeno e tinha pesadelos. "Levanta, filho. Eu não mereço seu perdão", ele soluçou. "Não é sobre merecer. É sobre escolher seguir em frente." Roberto observou a cena com um nó na garganta. Sua mãe, mesmo depois de tudo que passou, ainda tinha compaixão. Ainda conseguia ver além da dor.
Ainda conseguia amar mesmo quando tinha todo o direito de odiar. Era uma força que ele não sabia se teria. Os três ficaram na varanda por um longo tempo naquela manhã de Natal. Márcio finalmente se levantou, limpou o rosto com as costas da mão e olhou para a mãe com uma mistura de gratidão e vergonha. Roberto manteve distância, observando a interação entre eles, ainda processando o perdão tão rápido que Dona Joana havia oferecido. Parte dele queria protestar. Queria dizer que Márcio não merecia aquela compaixão tão facilmente. Mas outra parte, a parte que conhecia sua mãe profundamente, sabia que aquele perdão não significava esquecer ou minimizar. Significava escolher não deixar o ódio consumir o que restava da família. Vamos almoçar juntos, Dona Joana disse, a voz ainda fraca, mas firme. É Natal. Não vamos deixar que tudo o que aconteceu estrague esse dia também. Roberto ia protestar, mas viu a súplica silenciosa nos olhos dela. Ela precisava daquilo. Precisava sentir que ainda podia reunir seus filhos, que ainda podia ter um momento de normalidade familiar, mesmo que quebrada, mesmo que imperfeita. Ele assentiu. Neuza havia deixado um peru temperado pronto para assar e vários acompanhamentos preparados. Roberto colocou o peru no forno, enquanto Dona Joana e Márcio ficaram na sala, uma distância educada entre eles, conversando em voz baixa sobre coisas triviais. O clima era estranho, carregado de tensão não resolvida, mas era melhor do que o silêncio absoluto. Durante o almoço, sentados à mesa de jantar que Roberto raramente usava, a conversa fluiu com dificuldade. Dona Joana fazia perguntas simples para Márcio sobre Camila, sobre o trabalho, sobre os planos futuros. Ele respondia com voz baixa, evitando olhar nos olhos dela por muito tempo. Roberto comia em silêncio, ainda não pronto para tratar o irmão com normalidade, mas respeitando o espaço que a mãe estava criando. Foi Dona Joana quem quebrou o silêncio desconfortável com uma pergunta que ninguém esperava. Vocês se lembram daquele Natal em que a geladeira quebrou? Roberto e Márcio trocaram olhares confusos. Era uma memória tão antiga que quase tinham esquecido. A gente tinha acabado de comprar o peru, Dona Joana continuou, um pequeno sorriso nos lábios, e a geladeira quebrou na véspera. Ficou tudo sem refrigeração. Eu chorei tanto achando que ia estragar tudo. Eu me lembro, Márcio disse, a voz suave. O Roberto teve a ideia de fazer churrasco com o peru. Não era churrasco, Roberto corrigiu, quase sorrindo. Era assado, no fogareiro de barro do vizinho. Dona Joana riu, um som que Roberto não ouvia há tanto tempo que quase esquecera como era. E deu certo. Foi um dos melhores natais que tivemos. O silêncio que seguiu foi diferente. Menos carregado, mais reflexivo. Era como se aquela memória simples tivesse lembrado a todos eles que já foram uma família de verdade, que já houve amor e risadas e momentos bons antes de tudo desmoronar. Eu queria que a gente pudesse voltar àquele tempo, Márcio murmurou, quando as coisas eram simples. Não dá para voltar, Roberto disse, olhando para o irmão. Mas dá para construir algo novo. Diferente, mas novo. Dona Joana estendeu a mão e tocou a de cada filho. Vocês dois são tudo o que eu tenho. Eu perdi muita coisa nessa vida. Perdi seu pai, perdi a saúde, perdi a casa. Mas não quero perder vocês dois. Não quero que o que aconteceu comigo se transforme em uma ferida que separa meus filhos para sempre. Roberto olhou para a mãe e viu a força escondida sob a fragilidade aparente. Ela havia passado por tanto, havia sido empurrada para a margem da sociedade, havia experimentado a invisibilidade mais cruel e, ainda assim, encontrava espaço para pensar nos filhos, para querer uni-los. Eu não estou dizendo que está tudo bem, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Não está. O Márcio errou. Errou muito. Mas se a mãe está disposta a dar uma chance, eu também estou. Com condições. Márcio assentiu rapidamente. Qualquer condição. Eu vou fazer o que for preciso. Roberto pegou o celular e abriu uma planilha que havia preparado nos últimos dias. Eu calculei quanto você usou do dinheiro que mandei nos últimos 2 anos. 24 mil reais. Você vai pagar de volta. Não precisa ser de uma vez, mas precisa ser pago. Eu vou pagar, mano, até o último centavo.
E você vai fazer acompanhamento para o problema com o jogo. Isso não é negociável. Eu já marquei uma consulta. Semana que vem começo. Roberto guardou o celular. Então a gente tenta. Devagar, um passo de cada vez. O almoço continuou menos tenso depois daquilo. Não que os problemas estivessem resolvidos, não que a dor tivesse desaparecido, mas havia um caminho, uma possibilidade de reconstrução, por mais difícil que fosse. Depois do almoço, Márcio se despediu, abraçou a mãe longamente, sussurrou mais um pedido de desculpas e saiu do apartamento com os ombros curvados, mas com algo parecido com esperança no rosto. Quando a porta se fechou, Dona Joana suspirou profundamente. Foi difícil para você, né, filho? Ver eu perdoando ele tão rápido. Roberto assentiu. Foi. Eu ainda estou com raiva. Muito raiva. Ela se sentou no sofá, indicando que ele sentasse ao lado. Eu também estou com raiva. Estou magoada, decepcionada. Mas carregar ódio pelo meu próprio filho vai me machucar mais do que já fui machucada. Eu escolho tentar perdoar porque a alternativa é deixar que isso me consuma por dentro. Roberto entendeu, mesmo que não concordasse completamente. Cada um precisava processar a situação do seu jeito. Para ela, perdoar era uma forma de sobrevivência. Para ele, seria um processo mais longo. Os dias após o Natal trouxeram uma nova rotina. Dona Joana começou a se adaptar melhor à vida no apartamento. Parou de guardar comida embaixo do travesseiro. Começou a dormir melhor, embora ainda acordasse ocasionalmente desorientada. Neuza voltou de sua viagem e as duas retomaram as conversas diárias. A empregada sugeriu que Dona Joana participasse de um grupo de convivência para idosos no bairro, um lugar onde poderia fazer amizades, participar de atividades, ter uma vida social. No começo, Dona Joana resistiu. Achava que não se encaixaria, que as outras pessoas eram diferentes dela, que iam julgá-la se soubessem por onde ela havia passado. Mas Neuza insistiu, e Roberto também. Finalmente, ela concordou em tentar. A primeira vez que foi ao grupo, voltou quieta. Roberto esperava que tivesse sido ruim, que ela tivesse se sentido deslocada. Mas quando perguntou como foi, ela surpreendeu. Foi bom, ela disse, uma lágrima escorrendo. Uma das mulheres lá, a Dona Conceição, me contou que ela também ficou na rua por um tempo, anos atrás. Ela entende. Roberto sentiu o peito apertar. Quantas histórias como a de sua mãe existiam por aí? Quantas pessoas invisíveis, descartadas pelas próprias famílias, lutando para sobreviver enquanto o mundo passava sem notar? Nos dias seguintes, Dona Joana pediu algo que Roberto não esperava. Ela queria voltar ao lugar onde tudo começou a desmoronar. Queria revisitar a rua em Sapopemba, onde morou por tantos anos, onde criou os filhos, onde foi feliz antes de tudo mudar. Roberto hesitou. Tinha medo de que aquilo fosse doloroso demais para ela. Mas Dona Joana insistiu. Disse que precisava fazer isso, precisava ver de onde veio, para entender melhor para onde estava indo. Em uma tarde chuvosa de janeiro, eles fizeram a viagem até Sapopemba. Roberto dirigiu pelas ruas estreitas que já não reconhecia completamente. O bairro havia mudado nos anos desde que saiu de lá. Novas construções, novas lojas, mas a essência permanecia a mesma. Quando chegaram à rua onde ficava a antiga casa da família, Dona Joana pediu que ele parasse o carro. "Pode descer comigo?" Eles saíram do carro e caminharam até a frente da casa. Estava diferente, pintada de uma cor nova, com uma grade na frente que não existia antes. Uma família diferente morava ali agora, criando suas próprias memórias nas paredes que um dia guardaram as deles. Dona Joana ficou parada na calçada, olhando para a casa. "Eu passei 35 anos aqui", ela disse suavemente. "Criei vocês dois aqui. Chorei muito, ri muito. Foi aqui que aprendi a ser forte quando seu pai morreu. Foi aqui que comemorei quando você passou no vestibular. Foi aqui que tudo começou. E aqui que tudo desmoronou", Roberto completou. Ela balançou a cabeça. "Não. Aqui foi onde eu me tornei quem eu sou. O que desmoronou não foi essa casa. Foi a ideia de que eu precisava dela para ter valor. Quando vendi, achei que estava perdendo minha identidade.
Mas a verdade é que eu nunca precisei de paredes para me definir. Eles caminharam pela rua, Dona Joana apontando lugares que tinham significado. A padaria, onde comprava pão fresco todo dia. A escola onde os meninos estudaram. A praça onde levava eles para brincar aos domingos. Cada lugar carregava memórias, algumas felizes, outras dolorosas. Quando chegaram à praça, ela sentou em um banco e ficou observando as pessoas passarem. Mães com crianças, idosos conversando, jovens apressados. A vida continuando, indiferente às histórias, individuais de cada um. Sabe o que eu aprendi na rua, Roberto? Ela disse olhando para o movimento. Aprendi que as pessoas não desaparecem de uma vez. A gente desaparece aos poucos. Primeiro você para de ser visto pelos outros. Depois você para de se ver. E quando você percebe, não está mais ali. Roberto sentou ao lado dela sem saber o que dizer. Eu estava desaparecendo há anos, ela continuou, muito antes de ir para a rua. Cada vez que engoli uma vontade para não incomodar. Cada vez que fingi que estava tudo bem quando não estava. Cada vez que aceitei menos do que merecia porque achava que era isso que eu valia. Eu estava desaparecendo. Mas a senhora está aqui agora, Roberto disse, segurando a mão dela. Está voltando a aparecer. Dona Joana sorriu, limpando uma lágrima. Estou tentando. Mas não é fácil. Depois de tanto tempo sendo invisível, é difícil acreditar que alguém quer me ver de verdade. Eu quero ver, mãe, e vou estar aqui para lembrar a senhora disso todos os dias, quantas vezes for preciso. Eles ficaram sentados naquele banco por quase 1 hora, apenas observando a vida acontecer ao redor. Quando finalmente levantaram, para voltar ao carro, Dona Joana deu uma última olhada para a antiga casa. Obrigada por me trazer aqui, filho. De nada, mãe. No caminho de volta ela estava mais leve, como se revisitar o passado tivesse dado permissão para ela soltar parte dele e seguir em frente. As semanas seguintes trouxeram pequenas vitórias. Dona Joana começou a participar mais ativamente do grupo de convivência. Fez amizades, começou a rir mais. Roberto a viu aos poucos se transformando de volta em algo que se parecia com a mulher que ele conhecia antes de tudo desmoronar. Não igual. Nunca seria igual, mas uma nova versão. Uma versão que carregava cicatrizes, mas também carregava força. Márcio vinha visitar uma vez por semana. No começo, as visitas eram tensas, carregadas de silêncios desconfortáveis. Mas, com o tempo, foram ficando mais naturais. Ele começou o tratamento para o vício em jogo, começou a pagar pequenas parcelas do dinheiro que devia. Não apagava o passado, mas era um começo. Um dia, 3 meses após o reencontro no semáforo, Dona Joana chamou Roberto para uma conversa séria. Eles estavam na varanda, tomando café e observando a cidade acordar. Eu preciso te dizer uma coisa, filho. Roberto sentiu um aperto no peito, temendo más notícias. Eu vou procurar um apartamento para mim. Como assim? A senhora não precisa sair daqui. Ela colocou a mão sobre a dele. Eu sei que não preciso. E sou eternamente grata por você ter me acolhido. Mas eu preciso fazer isso por mim. Preciso provar para mim mesma que consigo viver sozinha de novo. Que consigo existir sem depender totalmente de ninguém. Roberto ia protestar, mas viu a determinação nos olhos dela. Aquilo não era sobre rejeitar a ajuda. Era sobre recuperar a autonomia. Era sobre se provar que era capaz. Vou ajudar a senhora a procurar, ele disse finalmente. E vou estar por perto, bem perto. Dona Joana sorriu. Eu sei, filho. E é isso que vai fazer toda a diferença. Saber que tenho você por perto, mas poder escolher quando pedir ajuda. Encontraram um apartamento pequeno a poucos quarteirões do prédio de Roberto. 2 quartos, sala, cozinha. Simples, mas digno. Roberto mobiliou tudo, garantiu que ela tivesse tudo o que precisava. No dia da mudança, ele ficou até tarde ajudando a organizar as coisas. Quando finalmente tudo estava no lugar, eles sentaram no sofá novo e olharam ao redor. É seu, mãe, só seu. Ela olhou para as paredes, para os móveis, para o espaço que agora era dela. Chorou, mas eram lágrimas diferentes, não de dor, mas de recomeço. Meses depois, em um novo Natal, a família se reuniu no apartamento de Dona Joana. Ela havia insistido em fazer o jantar,
mesmo com Roberto oferecendo contratar um buffet. A mesa estava simples, mas farta. Peru, arroz, farofa, as receitas tradicionais que ela fazia quando os meninos eram pequenos. Roberto e Márcio chegaram juntos, trazendo sobremesas e presentes. A relação entre os irmãos ainda era complicada. Ainda havia mágoas não totalmente curadas, mas estavam tentando. Por ela. Por eles mesmos. Durante o jantar, Dona Joana olhou para os dois filhos e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Não pela comida, não pelo teto, mas por estar ali. Por ter voltado do invisível. Por ter recuperado o direito de existir sem pedir desculpas. Quando levantaram para brindar, Roberto fez um discurso curto. Há recomeços. Há segundas chances. A família que a gente quase perdeu, mas conseguiu salvar. Eles brindaram, e naquele momento, sob as luzes modestas do apartamento pequeno, havia mais amor verdadeiro do que em todos os natais luxuosos que Roberto já havia vivido. Dona Joana sabia que a jornada não estava completa. Ainda tinha dias difíceis, ainda acordava às vezes com medo de que tudo fosse um sonho, mas também tinha certeza de uma coisa: ela havia sobrevivido ao pior. Havia olhado para a invisibilidade nos olhos e havia escolhido voltar. Havia aprendido que desaparecer era fácil, mas reaparecer, reclamar seu espaço no mundo, isso exigia coragem que ela nem sabia que tinha. E naquela noite de Natal, cercada pelos filhos imperfeitos mas presentes, ela entendeu que sucesso não era ter muito, era ter o suficiente. E ela tinha. Finalmente tinha. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Joana, Roberto e Márcio tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reencontro, perdão e reconstrução familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Quantas famílias conhecemos que, como essa, se afastaram em silêncio, onde o amor se perdeu entre orgulho, ausência e palavras não ditas? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre nossas próprias relações e escolhas. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer pensar sobre o que realmente importa na vida.